Meu nome é Júnior, tá? Vocês podem me tratar como Júnior mesmo. Então, gente, o que nós vamos ver hoje aqui, então? Vamos ver aqui essa pequena lista. É a primeira, vamos chamar assim de aula, tá? Falar treinamento é um negócio muito pesado, né? Então, o que nós vamos ver aqui hoje nessa primeira aula, assim, são situações bem simples, tá, pessoal? Mas muito simples mesmo, tá? Nós não vamos ver uma operação financeira, nós não vamos ver nada disso. Nós vamos ver a parte de ambiente do sistema. Então, para quem já é cliente RBX, né, isso é válido porque tem muita coisa aqui que o pessoal começa a usar o sistema e não sabe o que ele tem, não sabe o que ele faz, né? Aí, depois de alguns anos, se surpreende com a informação. E para quem é um cliente novo, você vai saber desde já que ele tem, e aí você já vai poder, nesse início, já ir personalizando o seu usuário de acordo com o nível de permissão que você tem, tá? Então, é, essa primeira aula é sobre ambiente, tá? A questão de acesso ao sistema, então aqui já vai ter ali uma sacada que o administrador aí da empresa de vocês, ele vai precisar cadastrar os usuários. Esses usuários, na maioria das vezes, se você é um cliente novo, tá? Se você tá colocando o RBX agora, muito provavelmente não vai cadastrar esses usuários. Os usuários que eu me refiro são os operadores do sistema, tá? Então, você vai aprender a cadastrar esses operadores e colocar ele dentro de um perfil, tá? Depois vem a personalização da tela do usuário. Então, cada usuário pode personalizar a tela para ele, né? Tendo atalhos, tendo demonstrativos ali na tela, né? Entre as dashboards também, você vai aprender como montar essas dashboards. Um painel de usuário, que é uma questão bem administrativa, né? Você vê quem está online, quem não está. Ali existem alguns relatórios bem interessantes de quem fez, quem não fez, tá? A parte de notificações, ela é muito importante, as notificações do sistema. É possível até um operador enviar uma notificação para outro operador e tudo mais, tá? O controle de acesso, é bem importante também. E a gente finaliza aí com o backup do sistema, tá? Qual que vai ser a dinâmica, então, gente? A dinâmica é a seguinte, nós vamos... previsão é de 1h30, 1h40, tá? E aí, no meio desse tempo aí, a gente dá um intervalinho aí, se precisar, a gente dá um intervalinho aí de 15 minutinhos para tomar uma água, né, ir no banheiro, e aí a gente retoma, tá? Então, eu quero fazer um negócio assim bem, bem didático, bem dinâmico e bem tranquilo aí com vocês, tá bom, pessoal? Bom, vamos iniciar então. Eu já tenho aqui um acesso ao RBX, tá? Então, já iniciando falando de ambiente, tá? Vocês podem perceber que o sistema é 100% web, eu não preciso instalar nada aí no computador para acessar o sistema, só o navegador, né? E aí você vai ter o link de acesso ao seu sistema. Esse link é a minha equipe que passa para você, tá? Que é isso aqui, né? No meu caso, o meu link é esse. No sistema de vocês vão ter o link específico. Então, você vai abrir esse link no navegador. Sugiro vocês favoritarem, né, esse link. Isso tudo entra na parte de ambiente, né? Favoritar, criar um atalho e tudo mais, né? Bem simples fazer isso, né? Bom, então, ok, vou falar de novo, né? Só para pegar, né? Eu só abri o navegador, tem o link, que é o link de acesso ao sistema. Esse link, alguém aí da empresa vai passar para vocês, tá? Porque isso faz parte da instalação. Instalou, vai receber o link, tá? Bom, usuário, eu vou entrar com o usuário aqui, meu usuário, bem simples, tá? E aí eu vou clicar aqui no botãozinho de entrar. Então, vamos continuar com o ambiente aqui, tá? Tá. Então, quando você loga no sistema, ele vai dar para você aqui já algumas informações, tá? Deixa ele carregar tudo aqui.
Então, assim, ó, então vamos lá. Vocês podem perceber aqui que tem tela sobreposta, né? Então, primeira tela sobreposta aqui que eu quero falar para vocês, que parece besteira, mas não é, essa questão de notificação, tá, gente? Tem gente que clica em bloquear, só fecha, tá? Clique em permitir, por favor, porque o sistema vai conversar com vocês através dessa notificação. Então, na hora que você recebe um atendimento, na hora que, na hora que você, enfim, na hora que o sistema precisa conversar com você, te mandar um aviso, ele vai fazer através de notificação. Essa notificação, ele tem uma notificação interna que é aqui nesse sininho, que é interna, mas aí você tem que clicar nela para ver o que está acontecendo. E existe outras notificações, que é uma janelinha que abre em cima do seu navegador aqui, ó. Essa janelinha que abre em cima do seu navegador, em cima do relógio do Windows, é a que você precisa clicar aqui no permitir. Se você clicar em bloquear, ele não vai aparecer. Eu vou clicar em fechar, porque eu gosto de explicar isso sempre, tá? Mas aí vocês clicam sempre em permitir. Depois, outra tela sobreposta que tem aqui é essa questão de novidades aqui, tá, gente? Essa questão de novidades para os operadores, vamos dizer assim, os gestores, os gerentes, né? Aí as pessoas que têm o cargo de liderança da empresa, toda vez que você logar no sistema, ele vai aparecer essa janela, que é bem parecida com o pop-up, explicando para você o que o sistema tem de novidade agora na última versão dele, tá? Então, essa versão aqui saiu recentemente, né? E ele vai explicando, ó, então, a partir de agora, você pode ter ali a geração de boleto com senha. Então, aí dentro do sistema, só para explicar o que é isso daqui, para não ficar no limbo, dentro do sistema, quando você faz ali uma configuração de faturamento automático, e eu quero que esse faturamento envie um e-mail para o cliente recebe um e-mail com boleto em anexo, porém esse boleto vai com senha, e que entra dentro da LGPD. Bom, essa janela sobreposta, ela vai aparecer toda vez que você logar no sistema, já para o sistema ficar falando, ó, eu faço isso aqui de novo, tá? Essa aqui é a novidade, eu quero que você saiba, tá? E você pode clicar aqui no não mostrar. Então, ó, eu li tudo, já não me interessa mais, e já está até me enchendo aqui a paciência, e toda vez que eu logo no sistema fica aparecendo essa tela. Então, você vem aqui, muda aqui para o não mostrar, você vai fechar aqui, tá? Você clica em não mostrar, clica em fechar, e aí quando você logar no sistema novamente, ele não mostra mais essa tela, porque você já leu. Ele só vai voltar a mostrar essa tela quando existir uma nova atualização do sistema. Aí ele mostra de novo. Aí você lê, clica no não mostrar e fecha, e aí ele não mostra mais, tá bom? Bom, então nós falamos aí do acesso ao sistema, né? Coisa bem simples, né? Ainda na continuação de acesso ao sistema, como que você vai fazer para acessar o seu sistema, então? Você vai precisar ter o seu usuário, correto? Como eu disse anteriormente, vai ser natural quando você faz. Estou falando dos novos clientes, tá? Estou falando aí do pessoal que está colocando RBX novo aí, tá? Você não vai ter uma conversão de base com cadastro de usuário e também divisão de perfis, porque imagina assim, tem quem trabalha, né? Vamos falar dos dois mundos aí. Tem quem trabalha no financeiro e tem quem trabalha no técnico. São dois mundos, correto? Então, o nível de acesso ao sistema também precisa ser diferente, né? Mas não existe nenhuma conversão de base, ou seja, quando você faz a conversão de base, nós entregamos para vocês esse nível de acesso já correto. Esse nível de acesso precisa ser lapidado por vocês. Então, o objetivo desse momento que eu estou falando aqui agora é vocês saberem lapidar, saberem colocar o operador dentro do nível de permissão que você quer que ele tenha no sistema. Aqui eu estou com um usuário que ele tem permissão total no sistema, tá? Ele faz tudo aqui. Mas esse não é o melhor caminho quando falamos aí de operação e operador, tá? Porque pode ser que um operador não precisa ter aquele nível de permissão, ou tem informações aqui dentro do sistema que você não quer, não precisa que esse operador tenha acesso, enfim, N situações, tá? Então, vou mostrar para vocês como fazer esse ajuste, tá? Lá no sistema, quando você, aqui também, isso que eu vou falar agora também entra no ambiente, porque eu quero fazer
alteração de usuário, né? Quero acessar o menu de usuário. Então, você pode ver que para mim acessar menu é sempre aqui nessas três linhas, elas ficam escondidinhas, né? E essa tela branca aqui também inteira, ela é de propósito, tá? Nós vamos falar dela daqui a pouco. Mas sempre que eu for abrir o menu, na esquerda, aqui em cima, ó, menuzinho, e aí eu quero fazer alteração em usuário. Então, quer dizer, eu sou novo no sistema, eu vou precisar ficar procurando, eu vou perder um tempo aqui, né? Obviamente, como eu já trabalho com a RBX já tem mais de uma década, então eu já sei que ele está aqui em utilitários, tá? Só que você não sabe. Então, a minha sugestão é, você quer procurar um assunto específico, tenta escrever aqui na busca. Então, eu vou escrever aqui, ó, usuário, então ele vai dar para mim tudo que é de usuário. Se eu escrever, por exemplo, financeiro, ele vai dar tudo para mim que é de financeiro. Se eu escrever aqui faturamento, ele vai dar todas as ferramentas para mim que tem a ver com faturamento. Tá? Então, isso aqui é um acelerador de conhecimento, tá? Essa busca. Obviamente que vai ser muito natural você escrever aqui alguma chave que não exista, né? Mas aí, com o tempo, você vai aprendendo. Então, na parte de usuários, tá? Vou colocar aqui na casinha, telinha inicial, ó. E aí eu vou buscar aqui, então, utilitário. Ó, e aí eu tenho aqui, ó, central de usuário. Então, abaixo de central de usuário, eu tenho toda a minha gestão de usuários. É bastante coisa. Usuários, dashboards, notificações, e assim vai, tá? Obviamente, né, gente, que nós não vamos, assim, detalhar uma por uma, senão vai começar a dar sono em vocês, né? Quero fazer um negócio dinâmico aqui, tá? Primeiro ponto é, enfim, cadastrar os usuários, tá? Ah, eu vou cadastrar a Suelen, por exemplo. Mas eu sugiro vocês iniciarem pelo o cadastro do perfil. Tá? O que, que é o perfil? Vou entrar aqui para vocês entenderem o que, que é o cadastro do perfil e por que dessa sugestão. O perfil é, vamos dizer assim, a setorização da empresa. Vocês podem ver aqui que eu tenho um perfil chamado comercial. Aí eu vou ter um outro perfil chamado, deixa eu mudar a telinha aqui, ó. Esse master aqui sai do conceito, ó. Call center, seria aí o atendimento público, tá? Aqui estamos chamando de call center, poderia ser suporte, poderia ser atendimento. Depois eu tenho outro perfil de estoque, somente estoquistas. Aí eu vou ter um perfil financeiro e assim sucessivamente. Então você pode cadastrar. Entenda que os perfis seriam os setores da empresa, a setorização. Essa setorização padrão, ela começa por três. Depois você pode ramificar, né? Normalmente o provedor ele trabalha com três perfis, comercial, financeiro e técnico. Esses são os três perfis principais. Então, no mínimo, você ter três perfis aqui de usuário. Por quê? Porque você vai dividir o usuário dentro desses perfis mais tarde. Isso não é para complicar, é justamente ao contrário, é para descomplicar, tá? Dentro de cada perfil, você vai ter os acessos dos menus, tá? E aí aqui tem uma coisa boa que eu quero falar para vocês. No momento da instalação, quando você recebe aí o sistema instalado, o sistema já dá para vocês alguns perfis, né, programados, alguns perfis configurados, e as permissões que nós aqui do RBX acreditamos que é a ideal para este perfil. Então, estou falando aqui do perfil financeiro. Dentro do perfil financeiro, lá em permissões de acesso via menu, já vão existir essas marcações aqui, tá? E é assim, olha, dentro de um perfil financeiro, a gente acredita, tá? Que são essas permissões que esse operador precisam ter, correto? Então, isso facilita na construção do usuário, tá? Então, você pode criar esse usuário, você vai lá, coloca o usuário e joga ali dentro do perfil, ele já vai carregar essas permissões. Depois disso, a maneira que você vai conhecendo o sistema, você pode dar mais permissões, tá? Já dentro do usuário, agora eu vou lá dentro do usuário, vocês vão entender que na construção do usuário fica muito simples você criar o usuário e jogar dentro de um perfil. Então, eu vou lá em utilitário, central de usuários, usuários, agora eu vou cadastrar o usuário, né? Aqui já tem alguns usuários cadastrados, isso aqui vão ficando aqui a maneira que a gente vai treinando, a maneira que a gente vai demonstrando, tá? Mas para criar um usuário novo, olha aqui, ó, usuários do sistema, botãozinho novo. Quando você já tem o perfil, olha como que fica simples, olha só, vou clicar aqui no botãozinho novo,
Não está respondendo o botão. Peraí, pessoal, parece que o botão não quer me responder. Peraí, vou carregar de novo. Ah, tá. Um delay na minha internet. Então, olha como é que fica simples, ó. O usuário, que vai ser o login dele, né? O login pode ser assim, ó, nome, ponto, empresa. Aí é critério de vocês, tá? Ou nome, ponto, sobrenome, tá? A senha, eu sugiro uma senha temporária, tipo 1, 2, 3, mudar, né? Ou qualquer, algo nesse sentido, enfim, uma senha temporária. Perdão. Veja que ele vai dar para você ali, uma qualidade da senha, e ali ele está dando média, né? Então, se você colocar assim, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele está falando, essa senha é muito fraca, então ele não vai deixar cadastrar. Ele só deixa cadastrar a partir do momento que você coloca aí, ele passa ali do amarelinho para frente, né? Do média para frente, ele deixa cadastrar. Esse é critério de segurança, tá? Então, eu sugiro ali, ó, nome, ponto, sobrenome, senha. Tá vendo que já, logo na frente tem um tal de perfil aqui. Então, se você selecionar o perfil, essa pessoa aqui é lá do financeiro. O que que eu vou fazer a mais aqui? Simplesmente eu vou colocar o nome completo da pessoa para eu ter um acesso, né? Sugiro colocar o e-mail e sugiro colocar o telefone celular também, tá? O telefone celular é que ele entra com o número do telefone 3. Só isso. Por quê? Quando você cadastrar o usuário, se você já tem o perfil pronto, as permissões desse usuário eles já vão entrar dentro do perfil. O nome é para você saber quem é essa pessoa, tá? O e-mail e o telefone celular é importante porque se essa pessoa esquece essa senha, o sistema ele tem um recurso de recuperação de senha. E aí ele tem os critérios dele que a recuperação de senha vai por e-mail, ou se você tiver um gateway de SMS aí, ele também consegue recuperar a senha por SMS, tá? Ele consegue, esqueci minha senha, não preciso falar com o administrador do sistema aí de vocês. Simplesmente ele vai clicar no esqueci minha senha, o sistema vai trabalhar essa recuperação de senha, através de e-mail e SMS. Então, por isso que eu sugiro aqui o e-mail e o telefone cadastrado aqui no cadastro do usuário, tá? Então, aí, aqui assim, ó, ele vai simplesmente clicar aqui no incluir e você já vai incluir esse usuário, tá? Então, essa aqui é a forma mais enxuta, mais simples de você trabalhar o usuário. Primeiro, criar o perfil dele e depois você trabalhar, depois você criar o usuário e vincular no perfil. Lembrando ainda que, quando você instala o sistema novo, ele já leva de brinde aí uma sugestão de perfis. Essa sugestão talvez não enquadra, né, não combina com a realidade de vocês, mas vocês ainda conseguem ir ajustando esses perfis, tá? Bom, continuando ainda, agora assim, saindo da opção do perfil, vamos imaginar que você não quer dar o perfil aqui, ó, tá? Você vai manter perfil personalizado, eu não quero trabalhar com perfil, meu perfil ainda não está pronto, enfim, eu quero dar as permissões dentro do cadastro do usuário. Então, quais são os níveis que eu consigo trabalhar? O primeiro nível é assim, olha, Júnior, aqui é o seguinte, eu tenho um setor aqui, que é o setor da gestão, o setor da gerência, e essa pessoa precisa ter todos os acessos possíveis no sistema. Ele vai ter tudo, ele pode fazer absolutamente tudo, todas as partes de parâmetro, tudo ele pode ter acesso, alterar e tudo mais. Isso dentro do sistema a gente chama de master, tá? Então, o acesso master é aquele cara que pode tudo, né? Então, aqui, se eu tivesse colocado aqui no perfil, né? Ele seria acesso master não, mas do perfil call center. Mas não, eu vou colocar personalizado e eu selecionando aqui acesso master sim, ele já vai, aqui embaixo ele já vai falar para mim, ó. Esse usuário possui todas as permissões de acesso ao sistema, tudo, tá? Então, o master é para isso, tá? E veja que ele também, na hora que eu coloco o master, ele habilita aqui uma informação chamada administrador. Master, administrador, o que ele está querendo dizer, né? Esse administrador, ele está falando assim, ó, esse usuário master, ele tem acesso a tudo no sistema, mas ele pode cadastrar outros masters, entendeu?
Então, se eu colocar aqui como sim, está falando que pode. Se eu colocar como não, ele é um acesso master, e a única coisa que ele não consegue fazer é criar outro master. Entendido? Então, se eu colocar sim, ele vai... Olha, então tá. Então, ele é master também, e ele pode criar outro master também. Sempre quando aparecer este botãozinho de ajuda, essa interrogaçãozinha, é ajuda para o campo, tá? Para lembrar o que esse campo faz, tá? Aí, gente, essa informação, assim, né, é muito importante que vocês saibam isso, porque quanto menos master existir no sistema, menor vai ser a quantidade de problema de parâmetro que vocês vão ter, tá bom? Imagina um avião aí que precisa voar, tá? E todo mundo que está no avião é mecânico. Então, cada um mexe ali do jeito que ele acha que está ok, né? Questão de parâmetro, né? Então, você pode ter problema nesse avião. É melhor todo mundo ser passageiro, né? Ser usuário, e você ter ali o piloto e o mecânico certo, né? Então, ali eu teria 2 master, mais 2 administradores e ok, vamos voar, tá? Então, essa é a minha dica. Quanto menos número de masters, menor também vai ser o problema em parâmetro que você vai ter no sistema, tá? Deixa só os gestores, os gerentes aí como master. Trabalha bastante a parte de perfil, tá? E mesmo assim, você colocando master, administrador, abre também aqui o campo, né? Nome, e-mail e telefone celular, tá? Na parte de baixo aqui, o que a gente vai ter? Deixa eu tirar do master aqui para ele habilitar as permissões de acesso, tá? Vou tirar do master aqui só para a gente conhecer ali embaixo, tá? Ó, então, ele vai abrir mais opções aqui, entenderam? Tá? Então, aqui continua, né? Nome e tudo mais. Critério, assim, aí já vamos evoluir aqui para aquele usuário que ele vai sair de férias, ou é um funcionário que vai ser desligado da empresa, tá? E essa informação aqui vai para o pessoal do RH, tá? Você pode ter condição de programar a data e hora que esse usuário, que vai expirar o acesso desse usuário, né? Vamos supor que o RH saiu a nota aí, alguém pediu para sair da empresa, então ele vai sair aqui dia 31, né? Terça-feira ele sai. Então você vai colocar aqui, ó, data e hora de expiração, 31/5, meia-noite, quando amanhecer dia 1º, ele não tem mais acesso. Por que eu estou falando isso, pessoal? Aí ainda entra na questão de ambiente, né? Nós estamos acessando o sistema via URL. Dependendo do seu controle que você faz aí no seu firewall, qualquer um pode ter acesso ao seu URL, correto? Então, o seu funcionário pode ter acesso ao sistema lá da casa dele. Se você não desligar esse usuário, ele pode acessar o sistema a hora que ele quiser. Lógico que o sistema tem um controle de acesso que está previsto nessa aula de hoje, né? Então, se a gente voltar aqui em cima, aqui, eu acho que estava na telinha pequena, até vocês não viram, vou voltar nela. A gente está falando aqui, ó, controle de acesso. É o último recurso, é o penúltimo assunto que nós vamos falar, né? Então, se você não tivesse controle de acesso aqui devidamente parametrizado, qualquer um pode ter acesso ao sistema de vocês, ele vai ficar ali preso ao quê? Ao usuário e senha, correto? Então é importante, de fato, fazer ali o controle de acesso, tá? Fazer essa configuração de controle de acesso, questão de firewall e tudo mais, e, né, ter sempre a observação, né, ter sempre aí a atenção na data e hora de expiração desse acesso. Então, vai ser desligado, você vai lá e coloca para desligar, né, para perder o acesso, tá bom? Olha, esse controle de acesso físico aqui tem a ver com porteiro eletrônico. Eu acho que não compensa falar muito nesse momento aqui, não. Vou abreviar, senão vai ficar muito extensivo, né? Mas, assim, dependendo do porteiro eletrônico que vocês utilizam aí, sabe aquele porteiro eletrônico que você passa o crachá, ele lê, né? E habilita? Então, você pode ter aqui um controle de acesso em cima do porteiro eletrônico, tá? É o controle de acesso físico, tá bom? O controle de perdão, o controle de acesso mobile, tá, pessoal? Então, o sistema tem alguns aplicativos, tá? E esses aplicativos também, você liga e desliga o controle de acesso ao aplicativo do usuário no cadastro do usuário, né? Então, o que ele está falando? Eu tenho o RBX Workforce, eu tenho o RBX Salesforce. Né? Qual desses esse usuário vai poder utilizar?
Ah, ele pode utilizar ambos, então você vai habilitar ambos, tá? Então ele está aqui. Não, ele vai só utilizar aqui o aplicativo do técnico, né? Ele é técnico. Aí tem aqui o intervalo de coleta de coordenada, né? Para você, o aplicativo mandar as coordenadas do técnico para o sistema. Quando a gente for falar desse aplicativo, a gente vai mergulhar mais nesse assunto. Para você saber onde que o técnico de fato fez aquela alteração e tudo mais, né? E assim também funciona com outro aplicativo, com o aplicativo de venda, né? Então veja que são dois setores, na parte técnica e a parte comercial, né? Então ele também tem ali intervalo de coleta de Salesforce, né? Isso aqui é bem legal, bem inteligente essa coleta de dados, tá? Então, lembrando, Júnior, como é que eu faço, como é que eu defino quem que é o usuário dentro do provedor que vai poder utilizar o aplicativo específico? Usuário, tá? A questão de ordem de serviço, tá, pessoal? Questão de geração de ordem de serviço. Existe também um parâmetro aqui. Se a distribuição dessa ordem ela vai ser colocada em fila, né? Ou se ela vai ser aí, se ela vai ser distribuída de forma automática. Também é um critério a nível de parâmetro que a gente vai falar mais lá no nosso treinamento de atendimento, tá? Agora, aqui vem algumas definições da construção do usuário, que eu estava falando para vocês ali. Olha, eu não vou usar o perfil nesse momento, esse cara aqui ele vai ser personalizado. Né? Ele é um cara que ele tem permissão financeira, ao mesmo tempo ele tem técnico, ao mesmo tempo ele pode vender. Às vezes acontece esse tipo de situação, né? Bom, primeiro que eu posso copiar de outro usuário. Se eu tiver um usuário assim, eu já posso fazer a cópia direto. Ó. Então, na hora que eu cadastro o usuário, seleciono qual que é o usuário de cópia e já posso copiar direto. Esse é um primeiro ponto, tá? Depois ainda eu tenho aqui permissões de desconto. Veja bem, permissões de desconto aqui ela serve para várias situações com o pessoal que vai lidar com financeiro, talvez o comercial para fazer uma venda. E tem adesão. Saiu aqui uma promoção que na adesão pode dar até 50% de desconto, mas que isso não. Então você vai, no cadastro do usuário, você vai colocar a permissão de desconto máxima, né? Não, mas eu tenho aqui, Júnior, uma situação que ele não pode dar desconto nenhum, né? Então, tudo zero aqui, ó. Eu não quero que ele dê desconto nenhum, tudo zero. Então, toda vez que esse operador estiver fazendo uma alteração financeira que precisar dar um desconto, e aí nós vamos ver lá em tratativas de financeiro, vai aparecer uma janelinha para eles falando assim, olha, você quer solicitar um desconto maior do que você pode dar? Né? Vamos falar assim, ó, por exemplo, vou deixar aqui, para entender bem esse campo de desconto, eu vou exemplificar melhor. Vamos supor que na multa, ele pode dar, a multa vai ser uma analogia mais ruim de entender. Vamos imaginar que numa adesão, ele pode dar até 50% de desconto, no resto não, tá? Então ele está fazendo uma venda ali. No momento da negociação, olha, aí nessa adesão, o que dá para fazer? Ele deu um desconto e deu 51% de desconto na adesão, na negociação, tá? Se deu 51%, vai aparecer aqui na cantinho, na janela, uma informação, olha, você quer fazer a solicitação de poder dar um desconto maior do que você pode dar? E quando ele clicar no sim, vai ser enviada uma notificação para o gerente financeiro, isso é questão de estrutura, e isso que eu estou falando é questão que a gente vai ver lá no financeiro, tá? Vai ser enviada uma notificação lá para o gestor financeiro ou para o gerente do setor dele, para o coordenador, e aí esse coordenador decide se dá esse desconto ou não. Dando desconto, essa informaçãozinha ela passa a ficar verdinha, falando assim, olha, você pode continuar que o desconto foi concedido. Caso contrário, se o coordenador dá uma negativa lá na tela dele, aqui para o operador falar, o desconto não foi aprovado. É uma situação assim de aprovação mesmo, tá? E pode ser setores distribuídos. Você pode ter duas lojas fisicamente separadas, que essa comunicação ela vai acontecer em tempo real, tá? E isso tem a ver com desconto, tudo bem? Também acontece se você tem o caixa que recebe em espécie, né? Então tem muita gente que tem o caixa que, muito provedor que tem o caixa que recebe em espécie, e aí você tem aqui, ó, multa e juros, né? Então aquele tá zero. Então, se está cobrando multa e juros lá no boleto, o caixa que está fazendo o recebimento, ele não pode descontar, ele está zero. Mas vamos supor que você faz aí uma possibilidade de dar até 10% de desconto, ou
dá o desconto todo. Olha, então se a pessoa ela veio pagar aqui, deu muitos juros, tira aí esses centavinhos aí para a gente, entre aspas, agradar esse cliente e tudo mais, né? Então, você dá 100% ali de desconto em multijuros, na hora dele fazer a baixa, vai dar lá multijuros, somando tudo dá R$ 3. Aí ele vai lá, zera os campos, e aí sai o valor total. Então, quer dizer, são situações, tá, pessoal? São situações que você controla aqui pela permissão de desconto, e a permissão de desconto não é no perfil, é no usuário. Então, eu posso ter três caixas, três operadores de caixas, que são usuários, dentro do mesmo perfil, e cada um deles tem a permissão de desconto diferente, tá? Então, um tem mais, outro tem menos, e assim em diante. Beleza? Bom, permissões de menu são as permissões que você vai dar aqui, né? Então, isso aqui é menu, correto? Isso aqui é um menu. Aqui abriu todos. Aqui são as permissões de menu. É bastante coisa, tá, gente? Não vou explicar uma por uma, linha por linha, senão, meu Deus, né? Mas aí a maneira que você vai conhecendo o sistema nesses treinamentos aqui, vocês vão conhecendo linha por linha, tá? Nós vamos chegar lá. Por incrível que pareça, nós vamos chegar lá. São 9 ciclos, né? Garanto para vocês que nós vamos chegar lá. Permissões de acesso. O que essa permissões de acesso faz? Ela permite algumas combinações dentro do sistema. Por exemplo, no financeiro, esse operador ele pode alterar a data da baixa? Às vezes acontece a situação aí de você fazer um ajuste no financeiro que você precisa alterar a data da baixa, né? Então, esse operador pode ou não? Então, se eu não marquei, ele não pode. Baixa por cancelamento, ele pode fazer ou não? Cancelou, tem que fazer a baixa do documento porque cancelou. Aí eu tenho, olha só, desconto, desconto, estorno total, estornar tudo, ele pode ou não? Ele pode dar o estorno da baixa? Então, baixou, olha como isso é importante. Recebeu em espécie, baixou, correto? Recebeu em dinheiro, baixou. Mas esse que baixou, ele pode fazer o estorno da baixa? Sim ou não? Entende? Né? Porque o dinheiro já está lá no caixa, né? Eu posso estornar o documento? Então, é bem criterioso. Eu posso fazer alteração na multa e juros? Sim ou não, né? Então, isso aqui são em permissões de acesso gerais, onde você vai ter essas definições. Aí, na parte de atendimento, eu tenho as alterações, são bem criteriosas, são bem importantes as alterações, né? Alterar assunto, alterar data, alterar fluxo e tudo mais, né? Nós vamos aprender o que são essas nomenclaturas mais adiante, tá, gente? Lá no treinamento de atendimento a gente aprende isso. Para o estoquista, né, informações assim, alterações cruciais, né, entrada, saída de comodato, saída de venda, são alterações de ajuste, tá, gente? Então, por exemplo, ele deu uma saída em comodato agora, mas só que essa saída em comodato aconteceu na sexta-feira, né? Então, ele pode fazer essa alteração para sexta ou não. Então, se eu marcar ali que ele pode, só ele pode fazer, para isso é uma informação que nem todo mundo pode manipular, vamos dizer assim, tá? Então, fica aqui nas permissões de acessos gerais, tá? Parte de ordem de compra, parte de contrato, né, ó, ele pode cancelar um contrato que está com documento em aberto, é regra da empresa, faz parte da regra da empresa. Então, eu vou fazer o cancelamento do contrato, tem documento em aberto, financeiro. Posso cancelar? Sim. Bom, se sim, você sabe lidar com esses documentos depois. Talvez você vai negociar ou não, você vai estornar, mas é um critério para esse operador. Se você falar que não, no momento do cancelamento, ele vai falar, olha, você não pode cancelar esse contrato porque tem documento financeiro em aberto. Talvez a regra da empresa fale, eu só posso cancelar o contrato com documento quitado. Enfim, são regras, tá, gente? Não é o sistema que determina a regra para você, é o contrário. É ele que dá uma gama de aceitar, de lidar com as suas regras, tá? E depois ali tem também, ó, arquivos de cliente e mercado. São arquivos em anexo, tá? Entra também, deixa eu falar um pouquinho disso aqui, que isso aqui é importante, tá? Ó, arquivos de clientes e mercados. Vamos supor que no momento de uma negociação, numa venda, você exige que o cliente envie ali uma selfie, envie uma foto no documento dele, para você proceder à venda, para evitar aí que você caia em algum golpe e tudo mais, né? Algumas empresas implantam isso, tá?
Olha, para eu fazer uma venda, o cliente tem que mandar uma foto segurando o documento dele, uma selfie segurando o documento dele, né? Então, essa foto, tá? Ela pode ser programada, vamos dizer assim, para ela ter um nível privado de acesso a ela. Então, quem vai ter acesso a ela são pessoas que, entre aspas, têm um nível de acesso especial dentro do sistema. Tudo em virtude de LGPD, tá, gente? Então, você marcou ali, ó, que esse usuário ele tem acesso a arquivos de nível privado, ele entra nessa condição especial, vamos dizer assim. Então, se esse usuário não está marcado, ele não consegue ver essa foto, que é uma informação confidencial, vamos dizer assim, tá? Uma informação que precisa ser protegida, tá bom? Então, aqui entra a LGPD, muito importante essa informação que eu estou passando para vocês também, tá? Ah, permissões de dados, olha só. Permissões de dados são curtinhas, mas são assim, são permissões aonde e o que esse operador pode fazer. Vamos supor aqui, ó, quer ver só? Vou dar um exemplo bem fácil que normalmente o provedor vem da parte técnica, né? Então fica fácil de entender aqui, ó. Vamos supor, ó, na parte de IP, tá? Na parte de IP, porque o sistema tem gestão de IP, tá? Esse operador ele pode incluir IP? Então está aqui marcado que ele pode. Ele pode excluir um IP? Está aqui marcado que ele pode. Ele pode alterar esse IP? Está aqui marcado que ele pode. Então, quer dizer, ele pode ter a gestão em cima de IP, né? Agora vamos pensar no financeiro, ó. Questão de contrato, tá vendo? Ó? Cartão, cadê o contrato aqui, ó? Então, ó, contrato, tá vendo? Eu tenho aqui contrato, ele pode incluir um contrato, tá vendo? Ele pode. Ele pode alterar esse contrato. O que é alterar o contrato? Fazer um upgrade, por exemplo, ou um downgrade. Então, está fazendo uma alteração de contrato. Ele pode excluir um contrato. Existem alguns critérios que amarram, né? Talvez o contrato não pode ser excluído, mas olha só, ele pode. Já ele não pode suspender o contrato, não está marcado, tá vendo? Suspensão temporária de contrato ele também não pode fazer, tá vendo? Ele não pode cancelar o contrato, não está marcado aqui no cantinho, ó. E também ele não pode fazer a transferência de contrato. E assim sucessivamente, tá? Então, todas as partes do sistema que envolve alteração de dados, ela fica aqui nessa permissão de dados, tá bom? Vou descer mais um pouquinho de rolagem, a barra de rolagem aqui, nós vamos ver a permissão de campos. O que são permissão de campos? São permissões especiais em pontos específicos, principalmente do financeiro, tá? Tem um campo ali no sistema que ele se chama bloqueável. Tá? O que é esse campo bloqueável? Lá no cadastro do cliente, tem um lugar lá que fala que se esse cliente é bloqueável sim ou não. O que é o bloqueável sim ou não? É o cliente convencional que se ele não te paga, você vai lá e bloqueia o sinal dele. Simples assim, tá? Só que talvez esse cliente, entre aspas, é aí um parceiro, é alguém que está fazendo aí uma permuta com você, tá? E aí ele não é bloqueável. Talvez ele até te pague alguma coisa, mas ele não pode ser bloqueado, tá? Se ele não te pagar, por qualquer motivo. Então lá ele vai estar bloqueável não. Só que por que tem esse ponto aqui? É assim, gente. Já aconteceu alguns casos aí de você ter um operador que tem acesso ao cadastro do cliente, acesso a esse campo, e ele vai lá e muda o cadastro do cliente para bloqueável não, porque é um amigo, é um parente, ou até porque é o acesso lá da casa dele, entendeu? Isso eu já, assim, eu trabalho na consultoria e às vezes a gente vai fazer alguma auditoria no local, né? E a gente encontra esse tipo de situação. Eu já vi isso, tá? Do atendente técnico ali, ele vai lá no cadastro do usuário dele, lá do cadastro da casa dele, e muda como bloqueável não, sendo que ele paga a mensalidade. Então, ele pode pagar mensalidade com 30, 40 dias de atraso, que não vai bloquear a internet da casa dele, entende? Então, isso é muito importante. Então, por padrão, quando você cadastra o cliente, ele fica lá bloqueável sim. Mas lembre-se que aqui a gente está falando, ó, pode ou não pode fazer, né? Então, se ele pode mudar para bloqueável ou não, vai estar habilitado esse botão, tá? E outros campos, tá?
esses campos, nós vamos aprender, obviamente, né, quais são, o que esses campos fazem nas outras reuniões, nas outras aulas, nos outros treinamentos, mas aqui, ó, tem o campo, tipo de cobrança. Então, o tipo de cobrança é boleto ou carnê, campo, local de cobrança. São situações que esse operador pode alterar ou não. Como eu te disse, o sistema hoje é inteligente o suficiente para, num cadastro do cliente, ele já definir qual que é o banco, qual que é o local, se essa cobrança é registrada, se isso é carnê, bloqueável sim, ele já cadastra com todas essas informações prontas, entendam isso. Você não precisa ficar editando, ele já cadastra pronto. Só que se você marcar essa opção, esse operador ele pode alterar essa informação, tá? Beleza. Permissões de tela inicial, gente. Aqui já entra aqui a gente já começa a entrar na personalização do usuário, que é um outro tópico que a gente vai ver na sequência, tá? Mas é o que esse operador pode alterar no usuário dele, tá? Vou só dar uma mutada aqui para eu dar uma tossida, peraí. Joia. Continuamos, então. Tá, permissões de tela inicial, não vou falar muito não, que daqui a pouco a gente vai falar aí de personalização de usuário, de tela, e vou falar de dashboard e tal, a gente fala. Então, aqui são as informações que você deseja que ele tenha acesso na tela inicial dele, né? Só para exemplificar, Júnior, ó, eu sei que existe uma dashboard que mostra ali facilmente o ticket médio da minha empresa. Tá, o operador técnico que lida lá com o CRM, que lida lá com o seu cliente final, que faz atendimento técnico, ele pode ter acesso a essa informação, sim ou não? Então, aqui é onde você define isso, tá? Bom, vamos lá. Restrições gerais. Agora é o contrário. É o que eu quero tirar, tá? O que eu quero tirar. Então, quando eu marco qualquer uma dessas informações, eu tiro, tá? Então, por exemplo, eu quero que o operador específico ele pertença somente a ele enxergue, vamos imaginar assim, somente um grupo de cliente. Então, imagine que o sistema tem uma configuração de grupo de clientes. Você cadastra o cliente e joga ele dentro de um grupo. Mas você tem um operador que você quer que ele enxergue somente aquele grupo, não os outros grupos. Tá? Então, é aqui que você faz essa combinação. Né? Veja que eu tenho aqui também, ó, manutenção de contas correntes. Vamos lá, para que serve isso daqui? Ô, Júnior, assim, eu tenho aqui a pessoa que faz o meu faturamento e a pessoa que faz o meu recebimento, meu caixa geral, tá? Eu tenho vários caixas. Eu posso fazer o recebimento em espécie em lojas diferentes? Pode. Quantas lojas? Quantas você quiser. Então, vamos supor que tem aqui o caixa do Júnior e o caixa do João, tá? Então, o João faz o recebimento diário dele e o Júnior faz o recebimento diário do Júnior. Só que o Júnior precisa enxergar somente o caixa do Júnior. Ele não interessa para ele saber quanto tem no contas a receber, quanto tem no caixa do João, não. O Júnior precisa enxergar o caixa do Júnior. Então, o Júnior vai simplesmente selecionar. Você vai lá no cadastro do usuário do Júnior e vai falar, olha, o Júnior enxerga só o caixa dele. Pronto. Os outros caixas ele não enxergam mais. Tá? Então, isso aqui é uma informação importante, porque se você deixar tudo desabilitado, esse caixa ele vai ter condição de enxergar, né, todos os outros caixas. Né? Então, veja que, inclusive, tem contas a pagar aqui, tem outras contas, tá? O seu contas a receber inteirinho está aqui dentro, né? Ó, contas a receber inteiro está aqui dentro, tudo mais. Então, aqui é onde você faz as restrições. Não, Júnior, agora é o seguinte, tem o Marcelo, que o Marcelo é o supervisor geral. Ele tem que enxergar todos os caixas. Então, você vai deixar todos desmarcados. Tá? E a parte de histórico, que é um mecanismo financeiro, que a gente vai falar mais adiante. Tá? A parte de visualização de documentos, né? Então, o Júnior pode enxergar somente os documentos que ele administra, que ele gerou, que ele administra. É possível isso também, tá? Inclusive tem o Júnior aqui, vou desmarcar aqui, vou marcar. Tá? Então, o Júnior só pode enxergar os documentos que ele administra. Veja, o Júnior não faturou ninguém, então ele não vai enxergar faturamento. Mas o Júnior baixou.
Ele é um caixa manual, ele baixou. Então vai ficar marcado, ó, quem baixou esse documento? Júnior. Então o Júnior pode ver esse documento baixar, que é onde motiva aí você fazer um fechamento de caixa com boletim de caixa, tá? Então estamos dando uma introdução aí de configuração para financeiro mais adiante, tá bom? A parte de distribuição de atendimentos, já vai para o CRM, ó, o Júnior pode distribuir atendimentos para quais setores? Todos ou um específico? Desde que não use uma automação para isso, né? Desde que ele distribui esse atendimento manualmente, tá? É, locações, aqui já vai para a parte de estoque, né? Quais são as locações que esse operador pode distribuir ou pode solicitar equipamento? Agora vamos pensar no técnico. Lá o técnico lá da rua, tá? O pessoal que faz ali a administração do equipamento, tá? Então, qual locação que ele pode enviar equipamento e ele pode pedir equipamento? Então, aqui na locação você pode limitar isso, né? Talvez você tenha aí 10 locações. Tem o estoque central, estoque matriz filial, filial 1, filial 2. Dessas três, qual, qual, qual locação esse estoquista pode solicitar mais equipamento? Somente na matriz. Então, você vai vincular a matriz. E se ele precisar distribuir? Por exemplo, ele está na rua, ele vai distribuir ali na rua para um colega dele. Qual delas ele pode distribuir? Então, você faz essa administração, porque é possível isso, tá, gente? Pode ter um controle de estoque, que o carro está na rua, aí um colega passa um roteador para outro. Entendeu? Um técnico passa, uma equipe, vamos dizer assim, né? Uma equipe passa ali 1 ou 10 roteadores para outra equipe. Você pode ter esse dinamismo. Ele pode distribuir, pode emprestar, pode dar para esse outro técnico, mas de uma forma organizada. O estoquista por trás do sistema está sabendo disso. Que a hora que ele passa para outro, isso fica registrado no sistema, tá? Isso é uma coisa que a gente vai falar bastante lá no estoque. Então, aqui eu estou dando essa introdução porque nós estamos falando de situações de limitação do que pode ou não fazer, tá? E, para finalizar, né, vem a parte de indicadores de desempenho, tá? Que entra ali na construção das dashboards. Qual delas ele pode ver? Lembra que eu falei ali? Eu não quero que esse operador ele tenha acesso a meu indicador de ticket médio. Qual que é o ticket médio da empresa? É um indicador bem rápido, bem simples, tá? Você clica nele, ele já vai abrir uma dashboard, falando, ó, nós estamos aqui em abril. Em abril do ano passado, seu ticket era R$ 100, agora está 115. Ou o contrário, era R$ 100, agora está 99, enfim. É uma informação rápida, precisa, mas importante, né? Então, você define aqui se ele pode ou não ter acesso a essa informação, tá? E também, né, fica o Coringa, tem um Coringa no sistema, né, que é a parte de relatórios personalizados, que nós vamos falar adiante, e você também define aqui se esse operador pode ter acesso a esse relatório personalizado, sim ou não, tá? Então, cadastro de usuário, gente, parece que é uma coisa assim, não vou dizer simples, né, uma coisa assim, sem muita necessidade de atenção, mas não, tá? É no cadastro do usuário que tudo acontece. Aqui vai ser determinante se vai ficar bagunçado ou não a sua estrutura, tá? Porque a permissão do usuário, o usuário é quem faz o sistema girar, né? A verdade é essa. Lógico que você vai dar o boleto para o cliente sozinho, envia a nota fiscal lá para a prefeitura, né, se for o ISS sozinho também, enfim, isso é automação. Mas quem vai determinar o nível de automação aí é vocês, né? E o usuário, se o usuário não tiver bem, diríamos assim, o usuário final, se ele não tiver bem configurado a nível de que pode ou não pode fazer, às vezes ele faz ali uma operação que estraga alguma coisa, vá para um caminho que não era para ir, enfim, tá? Então essa parte ela é bem importante, por isso que a gente fala bastante aqui nessa primeira aula sobre cadastro do usuário, tá? Para vocês ficarem sabendo certinho aí o que ele pode ou não fazer, que ou você pode fazer, dar tudo para ele, ou você pode ir lapidando, tá?
Só para frisar, para não ser muito repetitivo, vamos lembrar que é determinante, que é muito funcional, muito produtivo se eu usar aqui o critério de perfis, tá? Lembre-se disso. Antes de cadastrar o usuário, trabalhe um pouquinho os perfis. Aí depois você vai vinculando os perfis, vocês vão ver que fica bem mais fácil, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho de personalização da tela inicial e um pouquinho de dashboards. Daí a gente faz aquele intervalinho rapidinho, que daí já vai dar 1 hora, né, de treinamento, e a gente faz aquele intervalinho. Vou falar agora da personalização da tela do usuário, que é uma coisa bem simples, e a gente vai falar das dashboards, tá? Que é bem simples também. Bom, cada usuário, aí eu vou colocar na tela inicial aqui para a gente limpar a nossa memória RAM aqui, tá? Vou limpar a memória RAM aqui. Limpar a memória RAM. Ó, tá na tela, você viu que ficou uma tela branca aí. É disso que eu quero falar. Quando você cadastra o usuário, ele vai receber o acesso dele desse jeito. Ó. Vai ter ali aquela tarja, vai estar escrito aqui o nome da empresa. Né? Desse jeitinho. Ó. O nome dele vai estar aqui em cima. Vai ter o sininho aqui de notificação. Do lado aqui tem uma agenda. Do lado aqui tem um manual. Aí você vai clicar aqui no manual, ele vai abrir. Ó, o sistema tem um manual. Tá? Tudo aqui, bastante coisa. Tudo não, tá? Bastante coisa aqui, né? O que mais tem aqui? Ah, tem um botão aqui de novidades da versão. Lembra que eu falei ali? Ah, você entra no sistema, você vê tudo de novo, né? Tá. Então, não vai receber desse jeito. Aqui do ladinho aqui tem um bonequinho, tá vendo? Que é um avatarzinho, né? Então, já falando de personalização, tá? Nesse avatarzinho aqui, você pode colocar uma foto. Fica bem legal, fica bem organizado o usuário colocar foto, ou você mesmo colocar foto, tá? Parece besteira, mas eu vou entrar nele aqui para vocês verem que não é besteira, não. Aqui tem alguns pontos aqui de aceleração, assim, de experiência do operador com o sistema, tá? Você está vendo aqui que tem perfil do usuário, ó? Então, vamos clicar no perfil do usuário. Vamos ver o que tem aqui. Olha só o que tem aqui, ó. Um cadastro, né, que você mesmo pode fazer, um cadastro mais completo desse usuário, tá? Aqui não tem foto, não tem nada, né? Então, para subir uma foto, você pode selecionar aqui a foto, tá? E aí você vai procurar a foto lá e vai vincular a foto, tá? Coisa simples, coisa básica. Aí vai ficar bem bonitinho, e quando você entrar lá no painel desse usuário, que você vê todos os usuários que estão logados no sistema, fica a fotinha dele ali, né? Tá. Mas veja que eu tenho aqui, ó, agora começa a ficar interessante, tá? Veja que eu tenho aqui, ó, configurar botão de acesso rápido. Então vamos lá, vamos voltar a lembrar do ambiente. Lembra no ambiente que eu falei que você pode clicar nas 3 linhas, escrever aqui faturamento, e ele vai dar para você todos os menus que tem a ver com faturamento, né? Bom, achei o caminho que eu uso todo dia, toda hora. Achei. Ele é aqui, ó, empresa, cliente, cadastro. Então, para mim acessar o cadastro do cliente é o caminho que eu tenho que fazer, ó. Empresa, cliente, cadastro. Tá bom? Né? Então, todo dia, toda hora, eu tenho que ir. Empresa, cliente, cadastro, né? Olha só, foi no cadastro do cliente. Foi não, tá indo. Ó, tá no meu cadastro do cliente. Bom, mas aqui na minha personalização, eu posso, então, ter um atalho, tá? Isso aqui é experiência, atalho. Botão, botão, botão. Então, quer dizer, eu posso ter vários botões de atalho. E isso é variável de operador para operador. Ele mesmo constrói, né? Cada um constrói o seu, que facilita. Ah, eu tenho a Suelen, que é do... Um exemplo só, tá, Suelen? Que é lá do financeiro, faz o retorno. Então, tem um botão já, arquivo de cobrança. Então, ela clica lá no atalho, arquivo de cobrança, abre a tela de retorno, ela só processa o retorno. Ao invés dela ter que ir lá em financeiro, olha lá, ó, cobrança, arquivo de cobrança. Aí eu vou processar o retorno. Tá vendo? Demora, você tem que lembrar o caminho, é aquela coisa. Então, na experiência, né, aqui na personalização, você vai. Painel de usuário, vamos criar aqui um atalho para a gente ver como é que é. Ó, configuração de configurar botão de acesso rápido. Aí ele vai dar uma lista aqui, ó, lista gigante aqui, tá vendo? Tudo isso aqui é atalho. Então, ó, eu quero o cadastro de cliente. Como é que eu começo o cadastro de cliente mesmo? Empresa, não é? Então, tem a empresa. Qual que é o outro? Cliente, né? Empresa, cliente, cadastro. Então, vamos lá, ó, empresa, tá aqui o caminho, ó. Empresa, cliente, cadastro.
Vou clicar no salvar. O que ele vai falar para mim aqui, ó? Vai falar para mim assim, ó. Perdão, gente. Vai falar assim para mim, ó. Algumas alterações só poderão ser visualizadas no próximo login. Quando ele estiver falando isso para você, é que você tem que sair e entrar no sistema de novo, tá? Então, vou sair. Sair. Agora eu vou entrar de novo. Aqui e minha senha. Eu vou entrar. Abrir aquela tela novamente que vocês viram. Aí vai aparecer ali o novidades, que eu coloquei para manter e mostrar. Tá. E aí, para onde está o atalho? Né? Quem achou que estava nessa tela branca aqui, não está não, está aqui demonstrativo. O atalho vai estar aqui, ó. Quando você clicar nas 3 linhas, o atalhozinho vai estar aqui em cima. Então, daqui até aqui vai ficar cheio de atalho. Você pode encher de atalho. Na hora que eu clicar aqui no botãozinho, ó, ele já vai direto lá para o cadastro do cliente. Tá? Faço assim. Ah, Júnior, aqui eu faço faturamento manual. Tem um atalho? Tem. Ah, Júnior, aqui eu lido com atendimento. Eu abro atendimento toda hora. Tem um atalhozinho? Tem. Tá? Então, lembrar, atalho ajuda, tá, gente? Porque daí, às vezes, você tem aí 6, 8, 10 lugares no sistema que faz parte do seu dia a dia. E são só esses. Então, você pode ter os atalhos, você não precisa ficar quebrando a cabeça, tá? O que mais que a gente tem lá na personalização, então, no perfil? O que mais que eu tenho aqui? Vamos lá. Ó, então, os botões são todos esses botões, né? Vou voltar ele aqui. São todos, tudo isso aqui é de botão. Eu posso fazer aqui a minha construção de telefones, tá? E você está vendo aqui que ele tem aqui a habilitação de 2 fatores? Tá não, tá? Então, é uma parametrização de segurança, que a gente vai ver em outro treinamento, que você pode habilitar aqui, habilitar a autenticação de 2 fatores, tá? A autenticação de 2 fatores, daí vai precisar de um gateway de SMS, por exemplo. Então, para ele salvar esse navegador, ele loga no sistema, o sistema envia o código de SMS no celular, ele devolve esse código no sistema e ele salva esse navegador. Isso é muito importante, tá? Mas vai entrar lá na segurança, tá? Agora há pouco eu dei uma brincada ali falando sobre retorno, né? Remessa e retorno. Então, isso daqui é o seguinte, ó, essa é uma configuração que eu falo 2 vezes em 2 treinamentos. Falo agora, para saber que existe, e depois eu volto a falar lá no financeiro. Isso daqui é para a seguinte situação. Quer ver só? Vou fazer aqui o procedimento de retorno. Para proceder um retorno, quem faz o retorno, e se esse retorno for manual, ele vai vir aqui na cobrança, vai aqui no arquivo de cobrança, né? E vai clicar no retorno. Quando esse operador clica aqui no retorno, ele vai dar uma tela aqui perguntando um monte de coisa. Aí, vai perguntar o banco, que nave desse banco, selecionar a conta, seleciona histórico, pergunta um monte de coisa. Então, você perde alguns segundos, talvez até minutos preciosos aqui. Não é legal ter isso aqui já, você clica aqui, já está tudo preenchido. Trabalha com um banco só, melhor ainda, faz mais sentido ainda. Quando você trabalha com mais que um banco, recebedor, aí você tem que alterar o banco que você vai proceder, que você vai processar o retorno. Mas quando você trabalha com banco só, é bem mais simples, né? Então, veja, está tudo assim, selecione, né? Ó, selecione. Então, aqui no perfil do usuário, você já pode deixar essas perguntas respondidas. Então, vou vir aqui, ó, arquivo de cobrança. Eu quero falar assim, ó, qual que é o banco que eu uso? Ah, é o meu banco Santander 400 posições. Qual que é a conta que estão os documentos? Contas a receber. Coisa básica, né? Qual que é a conta bancária? Ele vai falar aqui, ó, conta bancária que será efetuada. É a contrapartida, né? Ah, é o meu Santander. Deixa eu ver se tem um Santander aqui. Tem, o Santander. Tá vendo? Já estou programando o sistema, aquelas respostas. Histórico de recebimento. Nós vamos aprender o que é esse conceito de histórico no treinamento financeiro. Recebimento. Histórico de entrada. Né? Então, eu recebi o recurso, o que ele vai ser? Um crédito de cobrança. Tem a tarifinha lá, não tem a tarifinha? Então, é tarifa de cobrança. Vamos lá, tarifa de cobrança. Se tiver cliente bloqueado por falta de pagamento, sim, eu quero que desbloqueie.
vou dar um salvar aqui, ó. Aí ele vai falar para mim, tá? Então você tem que logar e deslogar. Apesar que esse daqui eu acho que não precisa disso. Logar e deslogar. Então vamos lá. Então, a hora que esse operador for processar o arquivo de cobrança, financeiro, cobrança, arquivo de cobrança, que ele clicar aqui no retorno, olha lá, já está tudo preenchido. Aí é só ele arrastar o arquivo aqui, tá? Por que que tem essa, por que que você tem essa condição de configurar? Primeiro que nós não sabemos qual que é o banco que você trabalha, tá? Você pode trabalhar com qualquer banco, né? Depois a gente tem uma conta número 3 que a gente chama de contas a receber, mas você pode ter outra, né? O KNAB também que você vai utilizar também pode ser diferente. Hoje em dia todos eles são 400, mas pode ser que ainda tem um banco que está usando 240, não sei, né? O histórico aqui que a gente sugere é o histórico de entrada na contrapartida, porque na sua conta a receber ele vai falar, ó, recebi R$ 100, né? Isso é que eu estou falando já é o conceito financeiro, mas vamos lá, só para entender essa parte de personalização. Na conta do banco, não entrou R$ 100. Por que não entrou R$ 100? Porque eu tenho a tarifa de cobrança embutida, correto? Então entrou lá R$ 98. Então ele vai falar assim para você, entrou um crédito de cobrança de R$ 98 e teve uma tarifa de cobrança de R$ 2. Tá? Essas são as nomenclaturas padrão do sistema e você pode mudar também. Tá? O que eu quero dizer aqui é que para você acelerar esse processo de tratar o retorno, você faz a personalização lá no cadastro do operador que vai proceder isso, lá em arquivo de retorno, arquivo de cobrança retorno. Você já deixa tudo prontinho aqui e fica bem facinho, tá? Existe também essa inteligência, vamos falar assim, essa padronização, personalização, no momento de você incluir um contrato, tá? Então, no cadastro do usuário, ele já deixa registrado ali, ele já deixa programado qual que é o banco que você vai vincular de cobrança ao cliente. Vamos lá. Júnior, aqui é o seguinte, eu trabalho com o banco Itaú hoje, tá? Mas tem algum perfil de cliente que eu quero vincular ele lá no meu banco Sicredi. Então, você pode já deixar aqui um banco eleito, né? Aqui um banco cadastrado como banco padrão, né? Vamos supor aqui, ó. Qual que é o banco padrão que eu vou colocar? Todas as cobranças são registradas, vai colocar lá no meu conta a receber, documento a receber, e o meu banco padrão. O meu banco padrão, tem 3 bancos aqui, mas eu vou colocar Santander. Então, quando o operador incluir um contrato, seja ele via pedido, seja ele de forma manual, nós vamos falar o que é isso mais adiante, o sistema vai sugerir para você essa configuração no cadastro do cliente, no contrato do cliente, entendeu? Ele vai sugerir, vai falar, ó, é isso aqui que eu quero que você use. Lembra da permissão do usuário anterior? Se o usuário não poder mudar isso, é esse banco e aí a chance de dar erro é zero, entendeu? Porque daí você já está falando, para esse contrato eu quero que você use esse banco de cobrança, tá? É simples assim. Aí se você usa mais que um banco, aí sim você abre, né, ali a permissão para esse usuário selecionar o banco que você deseja usar. Mesmo assim, você ainda pode ter a sugestão do banco, tá? É bem simples isso, tá? Ou caso contrário, né? Se você quer usar apenas a cartilha interna, você vai deixar ali para ele selecionar o banco, eu não sugiro que seja assim, tá? E aí ele inclua o banco no momento específico de incluir o banco, né? Então, tem operação que o próprio vendedor faz, tem operador que existe um setor de validação de cadastro que faz, isso é processo. E de processo também a gente pode falar mais adiante. Existe aqui uma padronização para o pessoal que trabalha com carnezinho, tá, gente? Então, o sistema, como é que o sistema fatura? Simples, né? Ele tem a rotina de faturamento mensal, que todo mês gera o boleto, e assim, particularmente gosto muito dessa rotina, porque ela até facilita você trabalhar a contabilidade, né? Inclusive no regime de competência, o faturamento mensal, né? Mas tem muita gente que é adepto do carnezinho, né? Carnezinho, o que é o carnezinho aqui no nosso entendimento, né? E a gente percebe que algumas regiões mudam o conceito ali de faturamento mensal, geração de carnê, né? Para a gente, o carnezinho aqui é aquela cobrança anual, né?
Então, você faz lá as 12 folhas já, faturamento anual do cliente, e coloca um carnezinho ali. Né? Você corta elas e coloca faturamento anual. Mas isso aí congela o seu financeiro de um jeito, né? Mas, enfim, o sistema trabalha com as duas situações, tá? E para quem trabalha com o carnê, existe essa personalização ali do carnezinho, olha só. Então, você vai selecionar, eu quero que o meu carnê seja gerado no meu conta a receber, documento a receber, aí vem a padronização do banco. Quando for carnê, eu quero que o carnê seja gerado no Bradesco. E aí, eu tenho uma capa que eu mandei aqui eu fiz uma capa aqui na gráfica, a gráfica passou a arte para mim dessa capa, e eu coloquei essa arte dentro do RBX. Né? Então, você pode ter daí a impressão da capa dentro do seu RBX, da capa do carnê. Né? E também outras situações aqui, coringa, como o usuário que vai fazer esse carnezinho, um grupo específico que pode fazer esse carnezinho e tudo mais, tá? Existe aqui também alguns critérios de aceleração na parte de carnê, tá? Falando assim muito na analogia, porque nós vamos entrar ainda no treinamento de carnê. Como que gera esse carnê? Como que gera o faturamento mensal, tá? Que é bem simples, né? E para finalizar essa parte, nós vamos falar aqui dos campos das aplicações. Gente, o que são campos de aplicações? Imagina assim, ó, quando você entrar na tela de atendimento, por exemplo, a tela de abertura de atendimento. Então, você abriu o atendimento. Ele vai dar para você, ali nessa tela, todas as colunas possíveis de administração desse cadastro. Então, ele vai dar nome, CPF, como que esse atendimento foi aberto, qual que é o assunto desse atendimento, qual que é o bairro que esse cliente está, qual que é o número de celular dele, ele vai separando isso em colunas, tá? Mas você pode enxugar essa tela. Ah, não, eu só quero o nome, o endereço e qual que é o status da OS, tá? Então, são formas de enxugar o que você quer ver na tela, que é a parte de atendimentos, tá? A parte de relatórios, mesma coisa, né? Quando você entra lá em relatório, ele dá para você uma série de campos, tá? Mas você quer enxugar já esses campos. Eu quero, toda vez que eu entrar nessa tela, eu quero que esses campos já estejam enxuto no meu perfil, no meu perfil. Então, você pode selecionar o que você não quer que apareça. Quando você seleciona, ele não vai aparecer, tá? E para o pessoal do financeiro também as consultas de movimentações. Fica muito assim superficial eu falando desse momento aqui agora, porque vocês não viram esses campos que eu estou falando ainda. Mas você já sabe que dá para personalizar isso mais adiante, tá? Cliquei aqui no botãozinho salvar, eu salvo todas essas alterações, tá? E depois disso aqui, vem as dashboards, que são o quê? É uma construção que você faz para você visualizar informações que estão acontecendo na empresa em tempo real aqui nessa tela. Muito legal a parte de dashboard, tá? Vamos falar rapidinho aqui das dashboards, como que são construídas as dashboards no sistema. E aí vocês podem anotar, se vocês já tiverem acesso no sistema, vocês podem também já construir no usuário de vocês, a maneira que vocês entenderem, tá? As dashboards são os demonstrativos, né? E elas são de acordo com os dados que existem aí no sistema de vocês. Uma coisa bem legal, que só de você fazer a conversão de base, vamos falar assim, né? Você faz a conversão de base de dados, só de você jogar esses novos dados aí no seu RBX, essas dashboards elas já vão funcionar, tá? Vou mostrar para vocês onde é que elas estão. Elas estão aqui. Se você escrever assim, ó, vamos iniciar como indicador de desempenho. Só de você descrever assim, o indicador de desempenho, você tem aqui os parâmetros, tá? De indicador de desempenho. Os parâmetros são o que você deseja ver de indicador. Veja que eu estou falando só de indicador para depois entrar na dashboard, tá? Por padrão, quando o sistema é instalado, vão existir os indicadores padrão também. Tá? Então, você não precisa mexer nessa estrutura, não. Mas você pode criar alguns outros, tá? Clicou no botãozinho novo lá, ele vai dar para você a situação de criar
outros indicadores. Mas vamos pensar aqui primeiro no bom, depois a gente vai para o excelente, tá? Vamos pensar aqui no que já existe. Indicador, cliente ativo, valor de contrato, ticket médio, crescimento de cliente, crescimento de valor, e assim vai. Estou falando apenas de contratos, tá? Beleza, então esses são os parâmetros, aqui é a coleta do dado, tá? Depois eu voltando aqui no menuzinho, aí eu tenho o indicador de fato. Então, veja, eu tenho o parâmetro para criar, né, para coleta de dados, tem o parâmetro, e depois eu tenho o demonstrativo dessa coleta, que fica aqui no monitor. Então, eu vou clicar aqui no monitor, e aí ele já vai abrir para mim já a entrega desse indicador, tá? Aqui é a entrega. Então, vamos falar lá de cliente ativo. O que é esse indicador? Ele vai estar explicando aqui na interrogação. Quantidade total de cliente ativo no período. No período, tá? Então, mês 8 de 2021, eram 3 clientes, foi para 10 clientes, tá? 18, caiu, 14, foi para 15, veio para 1, enfim. E aí você tem aqui, então, o gráfico. Tá? Então, você clicou, ele vai aparecer lá o gráfico. Esse gráfico ainda, deixa eu ajeitar aqui a tela. Esse gráfico aqui ainda você consegue melhorar ele, né? Você consegue... eu quero barras, né? Você consegue ajustar ele. Tem gente que gosta de barras, tem gente que gosta desse indicador em pizza e tudo mais, tá? Mas veja que eu estou falando apenas de um indicador nesse momento. Estava falando aqui do cliente ativo. E aqui você tem vários. Então, a primeira coisa que se converge a uma dashboard é você ter estrutura de indicador de desempenho. Lembrando, só de fazer a conversão de base, você já vai ter essas informações automaticamente, né? Com base nos seus contratos, você já vai ter o ticket médio, com base nos seus contratos, tá? Aqui essas informações, elas estão todas, diríamos assim, meio sem sentido, porque isso aqui é uma base que a gente utiliza para essa finalidade de treinamento. Então, a gente vai inventando informação aqui, tá? E ela vai ficando. Então, por isso que tá assim, meio sem sentido. Mas se a gente pegar aqui uma empresa já vem funcionando pelo menos há um ano aí, fica bem legal essas informações aqui, tá? Então, são vários aqui. Tá. Então, veja que eu tenho que buscar esse indicador, né? E aqui eu tenho a minha tela inicial. O que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso fazer esse indicador aparecer aqui de uma forma bem rápida? Eu tenho, então, no sistema, uma configuração que é a criação de dashboards. Então, eu coloquei ali, ó, D de dado, A de abelha, S de sapo, H de hotel, dash, né? Dashboard. E ele tá falando ali, ó. Então, lá em central de usuários, você tem ali minhas dashboards. Minhas dashboards. Então, eu vou clicar aqui em minhas dashboards. Minha quem? Minha usuário. Minha Júnior, minha João, minha Marcelo, cada um faz o seu, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, descrição. Essa descrição tem a ver com essa inteligência aqui, ó. Eu considero isso aqui uma inteligência, tá? Que é assim, ó. Tá vendo que ele tá falando, ó? Você pode selecionar dia da semana, inclusive sábado e domingo. O que ele tá querendo dizer com isso? Eu posso ter uma dashboard para cada dia da semana, diferente uma da outra. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, amanheceu segunda-feira, eu tenho um perfil de dashboard, eu tenho um grupo de dashboard. Amanheceu terça-feira, eu quero olhar outro resultado. Amanheceu quarta-feira, eu quero olhar um terceiro resultado. Em tela inicial. Entenderam? Só de eu entrar no sistema, ele já vai jogar essa informação para você na tela. Em tela inicial. Então, eu posso fazer, eu quero uma dashboard específica para segunda-feira, e o que aparece na segunda, eu quero que apareça na sexta também. Então, vou selecionar a sexta aqui. E aí, eu escreveria aqui, dashboard de segunda e sexta. Entendeu? Ou dashboard só de segunda-feira. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é que eu posso criar várias telas que vão aparecer naquele dia programado. Tá bom? É isso. Se eu quiser que apareçam todas, eu posso deixar todas desmarcadas e escrever assim, ó. Por exemplo,
todos os dias. O nome do meu perfil, tá? E aí eu vou clicar aqui no incluir. Ó. Então ele sabe que todos os dias, independente do dia da semana, ele vai aparecer sempre a mesma tela, tá? Agora aqui no botãozinho novo é onde irão aparecer todas as opções de dashboards, mais os indicadores que a gente acabou de falar. Então, quer dizer, são só os indicadores que se convergem em dashboard, Júnior? Não, são mais coisas, tá? Por exemplo, atendimento em aberto. Desse operador, tem atendimento em aberto? Sim ou não? Se tiver, como que eu quero que apareça na tela inicial? Eu quero que apareça na tela inicial através de um número lá. Eu vou clicar no incluir. Eu quero que apareça atendimento em aberto. Tá. Já sabe que é para aparecer atendimento em aberto. Clicar aqui no botãozinho novo. O que mais que eu tenho? Atendimento em andamento. Em aberto é uma coisa. Em andamento está sendo tratado por você? Então, em andamento eu tenho 10, mas que está sendo tratado por você tem 3. Então, ele vai aparecer em aberto um número, em andamento outro número, para o usuário. Clientes ativos. Lembra que a gente fez uma dashboard ali agora em clientes ativos, né? Então, eu posso clicar aqui em atendimento ativo, em cliente ativo, e vou selecionar lá no incluir também. Ele vai dar para mim o número de cliente ativo. Vamos ver mais aqui, ó. Novo. Cliente com bloqueio, cliente cadastrado, contratos ativos e não assinados. O que é isso aqui, né? O provedor, né, de internet, você tem que ter o contrato assinado, né? Não adianta você ter o contrato ativo, porque o contrato ativo é uma marcação que você tem lá no contrato. Ó, o cliente tá instalado a internet lá no cliente, ele está me pagando essa mensalidade e ele está ativo, ok. Mas e o contrato? Está assinado, sim ou não? Você tem o registro desse contrato assinado? Sim ou não? Então, eu tenho esse controle também aqui através de um indicador. Vou colocar aqui para a gente ver na tela como é que fica. Vou incluir aqui. Ó. E agora, além de todas essas que são, diríamos assim, padronizadas, vamos colocar uma outra aqui que é... Olha, tem bastante, tá, gente? Tem bastante. Vamos colocar aqui, ó, documento em aberto vencendo hoje. Isso é legal também, pessoal do financeiro. Quais são os documentos que estão a receber e está vencendo hoje? Tá? Vamos colocar mais aqui, ó. Previsão do tempo. Ele vai pegar a cidade que você está. Então, aqui eu estou no Paraná. Aqui eu estou no Paraná. E aqui eu estou... Ele está dando Marialva aqui, né? Mas é com base nos clientes cadastrados na sua base. Tá? Então, ele vai dar para você aqui as previsões, tá? Então, beleza. Veja que ele vai aparecendo uma lista aqui, né? Então, além dessas que são básicas, agora eu vou falar dos indicadores. Olha só, vai ter uma linha só, que ele vai falar indicador de desempenho. Veja bem, ó, indicador de desempenho. Quando eu selecionar um indicador, ele vai me dar outra lista, que ele vai buscar lá daqueles parâmetros que tem cadastrado. Então, abre mais um monte de indicador. Tá vendo? Então, vou selecionar aqui o ticket médio. Eu gosto bastante do indicador de ticket médio. Cadê ele? Abertura, adesão, contrato. Cadê o ticket médio? CP, não. Cadê? Idade média. Isso aqui é legal, idade média dos contratos cancelados. O que é isso aqui? Quanto tempo seu cliente dura na sua base, né, até o cancelamento, né? Aí você tem aí uma previsão aí de como que está o seu atendimento, né? Provedor aí que trabalha com cliente abaixo de 12 meses de idade média, pode saber que não está com atendimento legal, alguma coisa está acontecendo. Ou a concorrência é muito agressiva, né? Vamos colocar aqui, ó, ticket médio, contratos ativos. Esse aqui que é o bacana, né? Quanto que está valendo a empresa aí em matéria de contrato, né? E aí vamos colocar aqui, ó, tipo do gráfico. Então eu posso selecionar o tipo do gráfico também. Eu quero um gráfico, um velocímetro, ou apenas um post-it, né? Apenas um númerozinho ali, né? Não, eu quero um gráfico para ele pegar todos os meses, bem parecido com aquilo que a gente viu lá na tela anterior. E esse gráfico eu quero ele tem área, barras e colunas, né? Nesse caso aqui eu quero as barrinhas, quero que ele me mostre em barra. Eu vou clicar em incluir, tá? Tá, então construir aqui o esboço aqui da minha dashboard, que vai ser vista lá na tela inicial, na hora que eu entrar no sistema.
Mas veja que está tudo em lista, né? Então, como é que eu faço para ver a parte gráfica? Tá vendo que eu tenho um botão aqui em cima, ó, ver e organizar. Então, vou clicar no ver e organizar. Agora você vai organizar aqui do jeito que fica bacana para você, na sua tela, tá? Então, eu posso segurar aí e arrastar. Deixa eu, ó, tá vendo? Ó? Segura e arrasto. Então, ó, atendimentos em aberto, tem 23. Cliente ativo, tenho 10. Tô ajustando, ó. Contrato ativo e não assinado, tem 20. Eles estão ativos, mas não estão assinados. Ele não está mostrando que contrato ativo e assinado. Não, está mostrando só os não assinados. Meu financeiro lá, tem algum documento ó, em aberto que está vencendo hoje? Não, não tem. Aqui, a previsão do tempo. Ó. Então, vou arrastar assim. Vou ajeitar aqui. Ó. Então, você vai clicando e vai arrastando e ajeitando. Né? E cortou um pedacinho aqui embaixo. Vamos arrumar. E aqui eu tenho meu ticket médio. Olha o meu ticket médio, como é que ele aparece aqui para mim. Ó. Aparecem umas barrinhas, né? Então, gente, assim, ó. Como eu deixei essa dashboard aqui para aparecer todos os dias dessa informação. Mas vamos supor que na terça-feira eu quero uma diferente, né? Se na terça-feira eu quiser uma diferente, vai mostrar diferente. Então, veja, já coloquei informações aqui, ó, que eu estou na construção da dashboard, né? Se eu clicar agora lá na minha tela inicial, ó, aqui é a tela inicial, a informação vai estar lá, tá? Então, toda vez que você deslogar e logar no sistema novamente, ó, vou deslogar. Vou logar novamente. Ó, aqui está a tela inicial e as dashboards estão ali, tá? Então, é assim que você faz as dashboards. Simples assim. Então, toda vez que você entrar no sistema, você vai fazer. Fiz meio rapidão aqui no lado, aqui ele não ficou legal ainda, né? Não está proporcional, mas vocês podem ajustar, tá? Então, é assim que eu tenho as informações iniciais do jeito que eu quiser, a informação que eu quiser dentro do sistema, tá? Simples assim, gente. Bem simples, tá? Ainda falando em usuário, como é que eu tenho um maior controle do meu usuário? Eu tenho aqui no sistema um painel. Olha só, um painel de usuário. Então tem aqui, ó, painel tem bastante coisa de painel. Painel de desconto, gerenciamento, enfim, mas painel de usuário tem aqui, ó, painel de usuários. Eu clicando aqui no painel de usuário, ele vai me mostrar quem são os usuários cadastrados no sistema. Bolinha verde é o usuário que está logado. Tempo de conexão é o tempo que ele está conectado. E eu posso derrubar ele aqui, né? E depois eu tenho aqui todos os usuários. Lembra que eu falei da foto, né? Ó, o Edson colocou a foto aqui, ó. Ó, o Mário também colocou a foto dele aqui, ó. O Mário, a foto do Mário. E assim vai, né? Eu tenho aqui os usuários. De forma bem rápida, né? Bem simples, eu vejo aqui quem é master, quem não é, e tudo mais. Ah, Júnior, para que serve isso daí? Bom, de repente você tem algum usuário fora do horário, conectado, você sabe quanto que ele conectou, e se você precisar derrubar, vai fazer uma atualização. Como é que eu faço? Júnior, vai fazer uma atualização aí no sistema, eu preciso avisar todo mundo e para todo mundo sair do sistema. Uso duas ferramentas. Uso aqui o painel do usuário, que eu posso olhar o usuário, derrubar o usuário. E aí eu tenho aqui, ó, notificação. Essa aqui também é legal, tá, gente? Ó, notificação do usuário. Notificação, ó, central de notificações. Aí eu tenho aqui, estou falando de usuário, ó, enviar notificações. Pessoal, muita atenção nessa parte, que isso aqui é assim, a maioria do pessoal que utiliza o sistema não usa essa parte do sistema aqui, tá? Ignore isso daqui. Isso aqui é o seguinte, ó, grupo de usuário que eu quero enviar notificação, tá? Eu quero enviar notificação para todo mundo, tá? Ou um usuário específico. Não quero enviar para todo mundo, quero enviar apenas para o Júnior aqui e apenas para o, aleatoriamente aqui, apenas para esse aqui, ó, Mário Martins, tá? Título, não sei, atenção com alguma coisa, verifique ali seus atendimentos, passa no RH que as suas férias já foram computadas, você vai sair de férias, feliz aniversário, isso é muito importante para a gente, enfim. Então, você pode selecionar aqui o usuário,
você vai escrever o título, e aqui você vai escrever a mensagem, simples assim. Né? E vamos dar aqui o enviar. Então, é assim, uma coisa, parece que é besteira, mas não é não, tá? Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, vai ter aí uma atualização de sistema e ela está programada para ser no horário comercial. Só que você faz aí uma organização de fazer essa atualização no horário do almoço. Tá? Então, você vai enviar uma notificação para todo mundo no horário do almoço ali. Olha, então, a partir do meio-dia, vai existir aí uma atualização. Então, tá aqui, ó, enviou a notificação. Olá, parabéns e não sei o que lá. Tá bom? Isso aqui é a central de notificações. Atente-se que ela existe, tá? Que ela existe, tá, gente? Tem muita gente que ignora, tá? Outra parte aqui, gente, que a gente tem no sistema, que também ela passa aí até desapercebida, e eu prezo muito que vocês, nesse início aqui de operação com RBX, vocês atentem-se a ela, principalmente o pessoal da área de segurança da empresa, pessoal da área de TI, é nessa parte aqui de controle de acesso, tá? Então, eu tenho aqui, veja que eu tenho duas situações, ó. Eu tenho o parâmetro de controle de acesso ao sistema, tá, gente? Muito importante isso. Depois eu tenho aqui o log do controle de acesso, que é o que anda acontecendo, tá? Então, eu tenho aqui em parâmetro de controle de acesso, eu tenho aqui ó, a parte de segurança, pontos e horários, tá? Vamos falar primeiro da segurança, tá? Na segurança é onde primeiro que eu posso habilitar a autenticação de dois fatores. Acho que todo mundo sabe aí o que é a autenticação de dois fatores, né? Então, se eu colocar aqui, ó, sim opcional, sim obrigatório, é meio contraditório, né? Sim opcional, sim obrigatório. Se você está colocando sim, eu presumo que deveria ser sim obrigatório, né? Mas, se você vai habilitar, obrigatoriamente, você tem que ter um gateway de SMS. O que é o gateway de SMS? A ferramenta que você vai usar para SMS. Nessa plataforma que eu estou utilizando aqui, ele não está integrado com nenhum gateway de SMS. Gateway de SMS é um serviço de SMS que você contrata, servidor lá, né, de SMS. E daí o sistema vai comunicar com esse servidor e esse servidor vai disparar SMS para o seu cliente. Aqui, nós estamos falando da autenticação de dois fatores, que é a seguinte situação. Habilitei a autenticação? Ok. Então, quando o operador ele logar na sua URL, o sistema vai falar, digite a senha. Você vai digitar a senha. Ele vai abrir uma outra janelinha e vai falar, agora você digita o código que você recebeu no SMS. Quando você retornar esse código, ele salva esse navegador. Isso é um critério de segurança, tá? Mas se a gente for falar ainda de gateway de SMS, por exemplo, cobrador virtual. Se gerou o faturamento, ele manda SMS. Olha, já foi gerado o seu faturamento. Código de barra é esse. Pumba, entrega o código de barra. No dia do vencimento. Olha, o seu boleto está vencendo hoje. O código de barra é esse. Entrega o código de barra. Venceu o boleto. Entra no cobrador virtual. Tudo o gateway de SMS que faz, tá? Ele manda para o gateway de SMS a mensagem, olha, seu boleto venceu, né? Tá aqui o código de barra. Então, ele usa em conjunto com o gateway de SMS, tá? Mas nós estamos falando aqui das diretivas do controle de acesso, tá? Aí ele está perguntando assim, ó, controlar acesso do usuário ao sistema, sim ou não? Sim. Aí vem os critérios. Número máximo tentativo de acesso consecutivo. Ou seja, uma, duas, três. Se ele errar, o que acontece, né? Vamos na ordem aqui, ó. Número de tentativa. Duas. Intervalo de tempo de uma tentativa ou outra. Tá 0 minuto, mas normalmente é comum, né? Você errou a senha, você já não espera 1 minuto para fazer, né? Você já vai direto, né? Mas eu posso colocar aqui, ó. Você pode tentar novamente em 1 minuto. O ideal aqui é manter 0, porque normalmente você já errou a senha e você já digita de novo, né? Quais são as ações? Quais são as ações caso ele erra? Se ele errar, se ele errar, deu 2, 5, 10. Se ele errar, eu posso bloquear por um determinado prazo, bloquear definitivo. Tudo critério de segurança, gente. Então, eu posso aqui bloquear por um determinado prazo. Quanto tempo? 5 minutos. Aí vai aparecer uma mensagem lá. Olha, você atingiu um número máximo de tentativa consecutiva, tente daqui 5 minutos novamente. Tá? E ação 2, enviar um e-mail. Esse e-mail ele vai para o dono da conta.
Então, vamos supor que... Deixa eu ver quem está na reunião aqui, ó. O Alex está na reunião. Vamos supor que o Alex está viajando. Tem alguém tentando acessar com o usuário dele. Vai bloquear o acesso, vai mandar um e-mail lá no e-mail do Alex. Lembra que eu falei que no cadastro do operador é bom ter um e-mail e o número de telefone celular? Você desde o e-mail lá, o Alex vai receber o e-mail. Alex, ó, estou tentando acessar o seu usuário lá no sistema. Você está sabendo? Porque estão errando a senha, seu usuário está bloqueado. Tá? Então, é para isso que você tem esse controlar acesso ao usuário do sistema aqui, tá? Existe aqui também uma regra para você programar expirar a senha atual do operador, tá? Então, são duas diretivas, né? Você pode, você pode colocar uma regra de quantos dias que essa senha dura, por exemplo, eu quero que a senha atual dele expire em 30 dias. Ele tem a senha atual. Deu 30 dias, o sistema vai pedir para ele mudar a senha. E também, em 30 dias, eu não quero que ele mude a senha atual dele para a mesma senha, porque daí o cara dá uma despertinho, né? A senha é 123 João. Aí tá lá, agora você perdeu 30 dias, muda essa senha. Ele vai lá e muda a senha dele para 123 João de novo, né? Aí não mudou a senha. Então, você colocando ali, ó, você muda a sua senha em 30 dias, e dentro desses 30 dias você não vai repetir a senha, aí ele tem que mudar para 123 João, por exemplo, mas tem que mudar a senha, né? Do que João 123, tá bom? Então, isso aqui é bem legal também, essa situação aqui de ficar pedindo para trocar senha, tá? E, para finalizar, existe aqui aquela tratativa de esqueci minha senha. Isso aqui ajuda muito o administrador dos usuários, tá? Porque toda vez que o usuário esquece a senha, ele tem que chamar lá, você muda a minha senha lá para mim que eu esqueci. Não, se você habilitar aqui o esqueci minha senha, lá no usuário, ali na tela de login ao sistema, ele vai aparecer embaixo uma linha, esqueci a senha, tá? E aí o usuário pode clicar nesse botão, que a senha será enviada para onde? Para o e-mail ou para o SMS, né? Para o número do telefone dele. É critério também se você utiliza o CAPTCHA. O que é o CAPTCHA? O CAPTCHA é aquele selecione postes, selecione barcos. Ele é chatinho, mas ele é legal para evitar robô tentando entrar no seu sistema, tá? E se a gente colocar o CAPTCHA aqui, ó, ele vai pedir lá o site key e o site secret lá do seu cadastro do CAPTCHA, tá? Você tem que ter um cadastro lá no CAPTCHA. E no número de dígitos para código de acesso, ele tem o 0 desativo aqui, ou você pode ter aqui um número específico, né? Eu quero até 3 números para código de acesso, tá? Para ele gerar um código de acesso. Quando ele gerar um código de acesso, eu quero que esse código vá pelo menos 3 números, tá? Então, isso aqui, gente, parece besteira, né? Júnior, cara, mas é chato falar disso aqui, eu quero treinar o sistema, eu quero faturar. Mas, olha, se atente a isso, porque isso aqui vai evitar que você tenha outros tipos de problema que nós não estamos nem pensando nesse momento, né? Mas a gente faz questão de falar aqui no treinamento, porque é importante você ter esse controle no seu sistema, tá? E aí, já que a gente está falando disso, ainda em controle de acesso, lembre-se que o RDX ele tem um firewall, tá, pessoal? Quem é da área de TI aí, ó, o RDX ele tem um firewall. Esse firewall trabalha que jeito? Esse firewall ele trabalha fechado para tudo, fechado do mundo para você, com exceção do que está aqui na tela. Lógico que está na linguagem bem técnica, então quem é mais técnico vai entender isso daqui, tá? Mas eu vou resumir, tá? Aqui simplesmente ele está falando assim, olha, aqui HTTPS, tá? É porta 81. Então, quem pode acessar o sistema na porta 81 é quem está atrás desse IP, né? E aqui ele está falando, e o restante do mundo. Tá vendo que aqui não tem IP nenhuma? Então, se eu passar esse link aqui para vocês agora, vai abrir a tela de login, porque essa regra do meu firewall está permitindo isso. Então, se eu tirar essa regra aqui,
somente quem está dentro desses IPs vão conseguir ter esse acesso. Isso é muito importante, tá, gente? Isso é muito importante. Acesso ao SSH, acesso a tudo, você tem o firewall que permite isso, tá? Então, isso aqui entra em controle de acesso. Ainda em controle de acesso, o que mais que a gente tem, ó? Vamos lá. Olha, aqui nos parâmetros de controle de acesso, eu tenho os horários. Vou pular o ponto que eu vou falar por último, mas eu tenho os horários. Os horários, você pode ter uma configuração de horários que você predetermina que o operador pode ter acesso ao sistema, tá? Ó, então, eu quero que ele tenha acesso ao sistema a partir das 7h30 da manhã até as 18h30. Então, você pode ter esse horário. Eu quero que ele acesse em 2 horários, das 7h30 ao meio-dia, das 13h30 às 18h30. Fora disso, não consegue acessar. Então, quer dizer, pulou o faro, pulou tudo, tem acesso ao usuário e senha, que também é outro critério de segurança, vem a questão de horário, né? Então, na questão de horário, você também define qual que é o horário que esse usuário pode ter. Como é que eu construo isso? Por exemplo, coloco assim, comercial, horário comercial, horário comercial. Ó. Aí vou clicar aqui no incluir, ó. Então, eu tenho um horário que é horário comercial. Eu posso ter mais que um horário, tá? Posso ter mais que um. Depois lá no cadastro do usuário que eu vinculo. Aí aqui eu vou falar, ó, então de domingo ele pode acessar? Não, não pode. Então, eu vou colocar de segunda-feira, horário inicial é das 7h30 às 18. E vamos colocar 18h30 ali. Ó, permitido. Beleza. Eu ia fechar no domingo, mas eu vou iniciar o domingo aqui para a gente não fazer a semana inteira. Semana inteira aqui, posso ter o controlado, posso ter o permitido. Não quero que tenha acesso. Simplesmente tira. Porque daí ele só vai ter acesso nisso aqui. O que tiver fora disso, ele não tem acesso. Então, se eu deixar o domingo fora da regra, ele não acessa. Não tem acesso. Entenderam? Lá no cadastro, como é que eu vinculo isso no usuário? No usuário, assim, ó. Vou lá no cadastro do usuário agora. Aí eu vou ter lá no usuário. Vou pegar esse usuário ano aqui, ó. Você vai ter um lugar lá que é o horários. Acessos inválidos. Ponto de acesso. Deixa eu ver se acho que não é ponto de acesso, não. Deixa eu ver se não é ponto de acesso. Acesso web. Botão de atalho, agenda, acesso inválido. Estou achando o botão do horário que você vincula. Se eu não me engano, você tem que acessar o... Ah, tá. Peraí. Lembrei. Controle de acesso. Vamos lá. Depois que você ajusta os controles de acesso, na parte de horário, você tem que construir o ponto de acesso. Por isso que ele está aparecendo ponto. Então, no meu ponto, web, tá? Então, eu posso ter aqui, locais de acesso, ponto web, tá? Posso construir meu ponto web. Dentro desse ponto web vai estar vinculado os horários que esse operador ele pode acessar o sistema. Então, aqui eu tenho os horários. Tá? Lá dentro do cadastro do usuário, vou pegar aqui a Ana de novo. É onde eu vou vincular quais são os pontos que ela pode ter acesso, né? Então, no caso aqui, ele tem o meu web, que daí eu tenho a direção aqui, a entrada e a regra do horário, horário comercial. Então, no meu acesso web, eu vinculo o horário comercial. Aí eu salvei assim, aí vai falar, tá, então no horário web ele pode ter entrada dentro do horário comercial. Então, ele vai vincular. Fora do horário comercial, ele não acessa mais. Tá? Então, esse controle é bem importante, tá? Outra coisa que serve esse ponto aqui, lembra que lá atrás eu falei para vocês que existe uma configuração aqui em cima sobre porteiro eletrônico, né? Do controle de acesso físico, tá?
daqui nesse controle de acesso físico, de porteiro eletrônico, de operador, você também pode utilizar o ponto, tá? Vamos ver aqui no controle de acesso. Aqui no controle de acesso, no parâmetro de controle de acesso, em pontos, é onde você faz a integração com o seu porteiro. Espera aí que essa errinha aqui não podia dar, não. Ixi, será que tiraram o nosso servidor do ar? Não é possível, né? Sim, gente. Alguém deve estar fazendo alguma alteração, ou não só tentou que a gente está em treinamento. Vamos continuar. Estava falando aqui, então, do controle de acesso. Sobre o porteiro, né? Aqui em controle de acesso, parâmetros, controle de acesso, pontos, tá? É onde você faz a integração com o seu serviço de porteiro eletrônico, tá? Ó, servidor, usuário e senha. E aí, lógico, aqui tem o IP, o modelo, o nome interno, né? Existem alguns critérios, tá? Então, quando você for fazer essa integração, você sabe que existe, e aí você vai entrar em contato com a equipe técnica da RDX, e eles vão fazer em conjunto com você. Mas é muito simples, tá? Basicamente, você precisa do acesso SIP e alguns detalhes aqui internos, né? Como o IP, né? Que você vai chamar. E aí, esse controle aqui, esse local de acesso, ele fica vinculado, vocês viram lá no cadastro do usuário. Então, também, você pode ter, vamos supor, um detalhe. Para a pessoa entrar na empresa, ela precisa ter o cadastro do usuário no RBX. E através do crachá dela, na hora que lê ali no porteiro, ele, através do controle de acesso, ele permite ou não a entrada da pessoa na empresa, entendeu? Vocês viram ali que tem acesso web. Acesso web é acesso ao sistema. Aí eu tenho no meu crachazinho o acesso físico, que é acesso à empresa. E aí você vai fazer a construção do acesso à empresa através do crachá. Ah, o acesso físico começa às 7 da manhã. Então, se ele chegar às 7h01, passar ali, ler o crachá, ele entra na empresa. Só que se ele chegar às 6h59, não abre o portão, entendeu? Então, é para isso que funciona. Com base no que está cadastrado no RBX, o seu porteiro vai funcionar. Certo, gente? Deixa eu ver o que falta aqui. Acho que a gente está finalizando, hein? Ah, a parte de backup. E aí a gente finaliza a nossa reunião de hoje, tá? A parte de backup é bem simples, tá, gente? Rapidinho eu explico para vocês, eu preciso da atenção da equipe de TI, tá? Vamos lá, ó. Backup do sistema. Como é que eu faço? Eu faço manualmente, tá? Como é que eu faço manualmente? Faço assim, ó. Eu venho aqui, novamente, ó. Backup. Ele vai me dar ali, ó, parâmetros de backup, utilitário sistema backup. Não vou utilizar os parâmetros, não. Vou utilizar aqui a execução do backup. Depois eu falo de parâmetro. Então, vou clicar aqui em backup e vou clicar no botãozinho gera. Só isso. Ele vai gerar backup de tudo, tá, gente? É anexo de imagem, tudo, tudo, tudo. Aí ele vai me gerar esse botãozinho, vai me gerar esse arquivinho aqui, ó, porque o backup está sendo gerado dentro do HD aqui desse servidor, né? Aí eu vou clicar aqui em cima desse link, nesse caso que tem 66 MB, né? E aí eu vou baixar esse arquivo para minha máquina e esse arquivo eu vou salvar onde eu quiser. O backup do RDX é desse jeito, é simples assim. Ponto. Agora sim, agora vamos abrir aqui. Por que eu falei que é ideal ter equipe de TI junto aqui?
Porque vocês perceberam que na instalação do RBX, nós não limitamos vocês no usuário root, lá do Linux, correto? Vocês têm esse acesso. Então, vocês podem criar ali um script que gera esse backup e joga na nuvem de vocês, sem problema nenhum. Inclusive, se vocês precisarem de ajuda da nossa equipe para falar quais são as pastas que vocês vão colocar lá no Chrome, do Linux de vocês, vocês podem também. Então, vocês podem passar essa informação para o TI de vocês, falando assim, ó, starta ali com a nossa equipe a automação do backup. Starta com a equipe da RBX a automação do backup, porque o backup do RBX é manual, mas é legal você ter automatizado. Então, toda madrugada, o próprio script gera o backup e joga na nuvem de vocês. E aí, em conjunto com a nossa equipe, eles ajudam aí nos apontamentos das pastas ali do backup, tá? Que a nossa equipe, até então, eu posso estar desatualizado, tá? O que a nossa equipe não disponibiliza é o script já pronto. Por quê? Porque por exemplo, vai a nuvem que vocês têm. Então, ali no script tem que colocar qual que é a nuvem de vocês, né? Tudo mais. Mas, enfim, é possível fazer uma automação desse backup, mas ela não é nativa no RBX. O nativo no RBX aqui é o backup manual. Tá bom, pessoal? Então, assim, como a gente, né, nós temos muita coisa para conversar ainda, né? Hoje a gente falou só sobre ambiente, né? Só sobre esses tópicos, né? Do acesso, usuário, personalização, segurança, notificação e backup. Amanhã nós vamos falar de outras coisas, né? Amanhã os tópicos são um pouquinho maior, mais ou menos nesse tempo que a gente teve hoje, né? Aí praticamente 2 horas, tá? E aí entra a questão de parâmetros, muito importante para vocês, tá? Amanhã a gente vai falar sobre isso, mas hoje a gente falou só sobre o pontapé inicial aí do nosso ciclo de treinamento, tá? Desejo aí uma ótima semana, bem produtiva, e muito obrigado pela atenção.